Olá, bom dia, graça e paz. Estamos aqui mais uma vez para darmos continuidade ao estudo da Palavra de Deus referente à nossa salvação. Nos vídeos anteriores falamos sobre a presciência de Deus, ou seja, conhecer o futuro antecipado. Falamos sobre a eleição, que fomos eleitos, ou Cristo foi eleito para nos resgatar antes da fundação do mundo. Falamos também sobre a predestinação do ponto de vista divino, da programação divina em relação aos seus planos que jamais serão frustrados. E no último, anterior a esse que eu estou gravando, nós falamos sobre o chamamento. Deus fez todo o plano, fez toda a programação e agora Ele nos chama. E Ele nos chama, nós estamos diante de uma situação para tomar uma decisão, ou aceita ou rejeita. E falamos sobre esse chamamento que está disponibilizado para todos, independente de cor, independente de etnia, independente de raça, independente de posição social, independente de condição ou formação ideológica, independente da questão física, estética. Todos os seres humanos são convidados para esse banquete. Todos os seres humanos carecem, precisam desse resgatador, desse meio para ser salvo. Se não for por Jesus, se não for através de Jesus, nenhum ser humano será salvo. E hoje nós iremos tratar sobre cooperando com Deus na salvação, sobre eu cooperar com Deus na salvação, sobre você cooperar com Deus na salvação. Para dar início, vamos ler a palavra do Senhor que se encontra em Marcos, capítulo 16, versículo 15, que diz assim: E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem crer e for batizado será salvo. Mas quem não crer será condenado. Então a questão, ide por todo mundo, pregai a toda criatura. Aquele que crer será, e aquele que não crer, aquele que crer será salvo. Aquele que não crer será condenado. Então, vamos falar sobre a nossa cooperação com Deus na nossa salvação. Eu trouxe esse versículo porque existe o grupo dos evangélicos. Eles estão divididos em dois grupos. Um grupo que acredita na predestinação do ponto de vista humano e outro grupo que acredita no livre-arbítrio, ou seja, liberdade para tomar decisão. E nós vamos falar sobre esses dois grupos de evangélicos. Eles estão no meio de nós, no meio da igreja, no meio dos crentes, para que nós não possamos ser enganados por um erro doutrinário e acabarmos com isso difundindo uma mensagem que não condiz com as Escrituras. Amém? E esses dois grupos, um deles
é conhecido como determinismo. Que essa doutrina foi muito divulgada por um dos seus propagadores, chamado João Calvino. João Calvino, os evangélicos que aceitam essa questão do determinismo ou predestinação, eles creem que Deus determina quem será salvo e quem será condenado, sem qualquer escolha da parte do homem quanto àquela decisão. Ora, nós acabamos de ler na palavra de Deus que ele mandou ir por todo mundo para pregar o evangelho a toda criatura, ou seja, todos os seres humanos. Se fosse dessa forma, se fosse crer conforme o determinista que acredita na predestinação do ser humano do ponto de vista humano, não seria dada a ordem para pregar para toda a criatura. A ordem seria para pregar somente para aqueles que seriam salvos. E também não seria dada a condição de escolha aquele que crê ou aquele que não crê. É uma decisão pessoal. Mas a oferta, o sacrifício, o banquete foi disponibilizado. Mas vamos continuar falando ainda no que acredita esses deterministas. Eles acreditam que Deus determinou. Olha que absurdo. Eles acreditam que Deus determinou, se alguém é um assassino, foi Deus que determinou. Eles acreditam que se alguém comete um crime brutal, foi Deus quem determinou. Eles acreditam que independente dessa pessoa, vamos supor que alguém cometeu um crime brutal. Se essa pessoa for predestinada para ser salvo, independente da decisão dela ou não, ela será salva. Tem cabimento? Não tem cabimento, segundo nós refletindo, nós usando a razão para entender a justiça de Deus. Aí quando você usa esse argumento dizendo que não tem cabimento, eles falam: ora, por um acaso o barro pode questionar o oleiro por que me faz assim? Aí eles usam esses argumentos. Então, vimos que o argumento, quando ele é questionado e quando não encontram saída, eles usam esse argumento, sempre colocando na conta de Deus tudo aquilo que eles querem, segundo o ponto de vista dele, não segundo o ponto de vista de Deus. Mesmo assim, esses que creem nesse determinismo, eles afirmam, já tem outro grupo que mesmo que queira ser salvo, pode fazer de tudo, pode orar, pode jejuar, pode clamar, pode pedir, pode suplicar, já está determinado para ser perdido. Vimos também que não tem cabimento segundo a nossa razão, segundo o raciocínio lógico e referente à justiça de Deus. Deus é justo. Deus não toma o culpado por inocente e nem o inocente por culpado. E como que eu vou aplicar uma teoria dessa, sendo que ela não se sustenta? Então, podemos descartar essa teoria. Mesmo assim, eles continuam que a fé expressa não como uma decisão da parte do crente, mas como uma resposta irresistível do homem à atuação de Deus sobre o seu espírito para a salvação. Mesmo como no que eles dizem, se ele foi predestinado para ser salvo, ele será salvo. E já o outro, mesmo que ele queira, se ele foi predestinado para ser perdido, ele não será salvo. Não tem lógica. Essa é uma corrente que acredita no determinismo, que acredita na predestinação do ponto de vista humano, não do ponto de vista de Deus. Porque a predestinação do ponto de vista de Deus, todos são predestinados para vir ao mundo. Se não fosse, não viria. Todos são predestinados para viver uma vida, receberam a dádiva, o dom de Deus de viver. Estão vivos. Agora eles podem tomar uma decisão.
Para aqueles que aceitam o determinismo, a presciência de Deus é simplesmente amor de antemão. E a eleição é baseada inteiramente na própria vontade soberana de Deus, independente dos atos do homem, que a gente já falou lá em cima. Ou os eleitos ou os condenados. Os deterministas também acreditam que a predestinação é mais que o planejamento de antemão por Deus, dos seus próprios atos. Acreditam também que Deus decreta de antemão todo o evento e decisão que ocorre na terra na vida dos homens. À luz dessa teoria, a chamada de Deus torna-se não um esforço sincero para permitir que todos os homens façam sua própria decisão, mas sim um simples meio que Deus emprega para salvar aqueles que Ele predetermina salvar. Visto que o crente não é quem faz a escolha quanto a receber ou rejeitar a Cristo, conforme afirma essa filosofia, ele não corre qualquer perigo de perder a sua salvação. Pode fazer o que quiser. Segundo eles, quem acredita nesse determinismo, por mais que ele seja um monstro brutal, não queira Deus, mas Deus quer ele porque ele está determinado. E agora o outro, por mais que corra para Deus, se humilha para Deus, quer essa salvação, quer se entregar, Deus olha para ele e fala: olha, você está predestinado a se perder. Tem lógica? Poxa vida, não tem cabimento, então não tem como sustentar. E quem propagou isso foi um dos seus precursores, chamado João Calvino. Né? Não tem como dizer que isso aqui não é uma heresia. Infelizmente é uma heresia que está desentoada da palavra de Deus. Agora, os que creem no livre-arbítrio, eles acreditam que todos os tratos de Deus com os homens, inclusive a eleição e a predestinação, estão baseados na decisão que os homens fazem. Olha, você que escolhe. O que você quer ser? Quer ser crente? O que você quer? Quer Jesus? O que você quer? Não quer Jesus? É uma decisão, é uma escolha sua. A decisão é uma escolha do ser humano. O banquete foi posto, o sacrifício foi feito, você foi convidado, agora você decide. Porque Deus não quer o Rambo, não quer um mamulengo, não quer a marionete, não quer um fantoche. Deus quer que você siga-o de livre, espontânea vontade. Quando você decide a seguir, Ele te abraça, Ele te atrai, Ele te fortalece, Ele te dá força, Ele te dá ânimo. Agora vamos ver aqui a presciência segundo os deterministas. Olha o que eles dizem. Simplesmente amor de antemão. Eles falam que é simplesmente amor de antemão. Agora, aqueles que acreditam no livre-arbítrio, que é o meu caso, o conhecimento de Deus de antemão. Deus sabe a minha decisão de antemão. Por isso que o sacrifício foi feito. Deus sabia que Adão ia cair. Por isso que Jesus foi oferecido. Por isso que nós somos eleitos desde a fundação, antes da fundação do mundo. Para que eu e você possamos decidir. Então está baseado na nossa escolha. Nós escolhemos. Deus já nos escolheu, porque Ele sabia pela sua presciência que nós iríamos decidir positivamente, segundo a sua palavra. Então Ele colocou a oferta para todos, para que nenhum diga, não tive oportunidade, e para que outro não diga, somente eu tenho oportunidade. E a eleição, segundo o determinismo, é baseado inteiramente na vontade de Deus. E para os que acreditam no livre-arbítrio, é baseado na presciência da decisão do homem. Lógico, Deus sabia da minha decisão, Deus sabe da decisão de cada um. Então por isso que foi feito o banquete, por isso que foi feito o convite, por isso que foi feita a oferta e por isso que somos chamados. Então nós podemos cooperar com Deus na nossa salvação, tomando a decisão positivamente. E o chamamento dirigido só às pessoas pré-escolhidas. Então já se desfaz lá. Como que seria dirigida somente às pessoas só pré-escolhidas, segundo o determinismo, sendo que Ele mandou pregar o Evangelho a todo mundo, a toda criatura, para que todo aquele que crê, então não se sustenta mais uma vez. Agora, já para os que acreditam
no livre-arbítrio é dirigida a todos os homens, porque é o que está escrito. Os deterministas creem para salientar demasiadamente a verdade da majestade da graça e do poder de Deus e da insuficiência do homem para fazer qualquer coisa sem a ajuda de Deus. Eles ignoram a necessidade do envolvimento do homem na decisão quanto ao destino da sua alma na eternidade. Aceitamos nós o livre-arbítrio como sendo a doutrina bíblica sobre o assunto. Devemos evitar o risco de dar-lhe uma interpretação antibíblica. No seu zelo para manter o livre-arbítrio, o homem pode tender a reduzir sua fé a um ritual sem vida, praticando obediência cega ao pé da letra, esquecendo o poder de Deus operando em sua vida. É melhor lembrar que a salvação não depende totalmente do homem, nem totalmente de Deus. Ela é uma obra cooperativa. Isto é, o poder para crer vem de Deus, mas a escolha para crer, a decisão vem do homem. Foi colocado para você decidir. Agora você escolhe. Quer o caminho da vida ou quer o caminho da morte? Quer aceitar como seu Salvador ou quer rejeitar como seu Salvador? Você crê ou não crê? É uma decisão pessoal. Filipenses, para nós finalizarmos, capítulo 2, versículo 12, versículo 13, que diz assim: assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Amém? Para não ficar muito longo, voltaremos em outros vídeos para continuarmos nosso estudo referente à palavra de Deus. Divulgue nas suas redes sociais, no seu WhatsApp, no seu Facebook, no seu Instagram, nas suas redes sociais. Manda para o seu vizinho, manda para o seu amigo, manda para o irmão, manda para a irmã, manda para todos que você conhece. Vamos continuar estudando a palavra de Deus. Desde agora eu agradeço. Todos ficam em paz. Amém? Conto com vocês em nome de Jesus. Amém.